Após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana, parlamentares e cidadãos utilizaram as redes sociais para comemorar, transmitir os parabéns a Trump e seus apoiadores e para propor reflexões sobre as consequências da eleição de Trump nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. O senador Eduardo Girão disse: Trump venceu. Que Deus guie o presidente eleito dos Estados Unidos e que o Brasil receba os ares da liberdade. Em uma apuração emocionante, digna de um filme hollywoodiano, Trump acaba de ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Que Nossa Senhora conceda a ele e a todos os que farão o seu governo muita sabedoria e discernimento para enfrentar tempos dificílimos para toda a humanidade que está envolta em insanas guerras e deverá ter gigantes desafios globais na economia. Que a vitória da livre opinião no país, que é a maior potência mundial, alerte a ditadura imposta pela juristocracia brasileira, que tem levado nossa nação tanto a uma insegurança jurídica quanto a violações de direitos fundamentais sem precedentes na história. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o planeta. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. O senador Marcos Rogério disse: Donald Trump é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Mais que uma vitória da direita, quem vence hoje são as famílias e o povo de bem. Uma vitória que representa uma luta por princípios inegociáveis, uma vitória da liberdade e dos valores conservadores. Viva a nossa democracia! O senador Luiz Carlos Reins comemorou: vitória histórica da direita. Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, eleito com maioria de votos, delegados e com o Congresso ao seu lado. Nas urnas, os americanos deram um basta às demagogias da esquerda. Parabéns, Donald Trump. Que os bons ventos soprem em direção ao Brasil e que em 2026 tenhamos um resultado similar por aqui. O deputado Marcel Van Hatten disse: Donald Trump eleito. Mais do que uma mudança de rumos nos Estados Unidos, a vitória é nova esperança também no Brasil contra a tirania. A maioria que se desenha no Senado e na Câmara significa ainda mais aliados para a nossa batalha pela democracia, justiça e liberdade no Brasil e no mundo. Van Hatten também comemorou as vitórias dos defensores da liberdade e dos direitos humanos no parlamento americano. Ele disse: deputada da Flórida, Maria Elvira Salazar, reeleita. Que excelente notícia. Vamos continuar a batalha contra a tirania com seu apoio novamente. Também o senador Rick Scott e o deputado Chris Smith foram reeleitos, nossos parceiros nos Estados Unidos para combater a tirania no Brasil, voltam mais fortes ao Capitólio. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou: parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pela expressiva vitória e pela confiança renovada do povo americano. Que seu mandato seja de prosperidade e de fortalecimento dos laços com o Brasil em favor da liberdade e da democracia. O senador Jorge Seife Júnior apontou: essa madrugada, os Estados Unidos elegeram maioria de republicanos na Câmara, Senado, além da presidência da República. O maior símbolo da democracia mundial, a eleição de Trump nos Estados Unidos influenciará o rumo da política internacional, inclusive no Brasil. Sob o governo democrata, esquerda, experimentaram degradação social, econômica, além da perda de protagonismo na política internacional. Quem perdeu foi o Ocidente. A direita só avança: Milei na Argentina, Bukele em El Salvador, Lacalle Pou no Uruguai, Orbán na Hungria, Meloni na Itália, Netanyahu em Israel, Trump nos Estados Unidos e, em breve, Bolsonaro no Brasil. Grande dia. Não parar, não precipitar, não retroceder. O senador astronauta Marcos Pontes, candidato à presidência do Senado, disse: parabéns, Donald Trump.
Make America Great Again. A deputada Caroline de Tone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, comemorou: "A América respira. Vitória, grande dia. 2026 está logo ali." Ela citou: "Este foi o maior movimento político de todos os tempos", reforça Trump em seu primeiro discurso depois de eleito, e acrescentou: "Make America Great Again." O deputado Coronel Meira publicou um vídeo de um encontro entre Bolsonaro e Trump quando ambos eram presidentes e disse: "Trump vence nos Estados Unidos e se inicia a contagem regressiva para o retorno da direita ao poder no Brasil." O deputado pastor Marco Feliciano disse: "Vitória histórica de Donald Trump nos Estados Unidos, que consolida sua posição como o maior líder conservador do mundo. Aqui no Brasil, teremos apoio para nossas tradições judaico-cristãs. Parabéns aos Estados Unidos, que se livram da esquerda e iniciam uma nova era. Em 2026 será Bolsonaro aqui no Brasil. O mundo livre volta a respirar ares de esperança. Parabéns, Donald Trump, parabéns, Estados Unidos." Feliciano acrescentou: "Barba, cabelo e bigode. O presidente Donald Trump conquista não apenas a sua estrondosa vitória nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, como também conquista a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes. Parabéns mais uma vez aos americanos." O deputado Evair de Mello afirmou: "Parabéns ao presidente Trump pela vitória. O resultado das eleições nos Estados Unidos ressoa como um eco do verdadeiro sentimento americano. A vitória de Trump reafirma a força do conservadorismo e a defesa dos princípios que ele representa. Para nós, essa vitória não é apenas um triunfo pessoal, mas um sinal claro e poderoso para o futuro da política em todo o mundo, inclusive no Brasil. Que essa vitória sirva de inspiração para todos nós. É hora de a população brasileira rever seus conceitos e considerar as decisões que tomará nas próximas eleições. O exemplo de Trump é uma luz que pode guiar o caminho rumo a um futuro mais sólido e alinhado com os valores que defendemos." A escritora Cláudia Wilde apontou: "Se os defensores da perseguição criminosa aos opositores políticos, os defensores da censura e da criminalização da opinião e os defensores de tiranos estão inconformados com a vitória de Donald Trump, podem ter a certeza de que ela será excelente para a paz e a liberdade no mundo inteiro." O deputado distrital Tiago Manzoni ponderou: "O mundo dá voltas e às vezes coloca as coisas no lugar certo de novo. Trump é novamente eleito presidente dos Estados Unidos para o bem da liberdade no mundo. As informações vindas da América do Norte, felizmente, sinalizam pelo que nós, cidadãos que prezamos pela liberdade, tanto esperávamos. Trump está eleito. E o que isso significa? Trump é a vitória da liberdade de expressão sobre a censura tão defendida e praticada pelos democratas, oficial ou mesmo velada, vídeos, Twitter files e as práticas das Big Techs. Trump é a vitória dos valores tradicionais, derrotando a pauta woke que tanto divide as pessoas de forma panfletária, a sociedade em sexo, etnias ou opção sexual. Trump é a vitória da maior nação econômica e militar do mundo, que voltará a ter autoridade e presença, afastando problemas geopolíticos como os recentes. Trump é a vitória de resistência às pautas anticristãs, anticapitalismo e de imigração desenfreada que colocavam em xeque o cerne da identidade e valores da sociedade americana. Viva o povo americano que demonstrou que, mesmo nas horas mais difíceis, uma sociedade fundada em valores sólidos sabe escolher o caminho correto. O deputado Carlos Jordi disse: "Congratulações e agradecimentos aos americanos. Agora podemos dormir felizes e tranquilos."
O deputado General Girão publicou imagens de Trump e Bolsonaro juntos e disse: "A história começou a ser reescrita. Deus deixou esses dois seres humanos vivos para que pudessem cumprir a missão de salvar os seus países. Os Estados Unidos fizeram a sua parte. Chegou a vez do Brasil contribuir para um mundo sem a esquerda no poder. Faremos a diferença. Parabéns, presidente Donald Trump." O deputado Hélio Lopes publicou imagens do discurso da vitória de Trump e comentou: "Os ventos mudando para o mundo inteiro. 2026 é logo ali." O deputado José Medeiros fez uma transmissão diretamente dos arredores da Casa Branca e comemorou a derrota da agenda woke. Ele disse: "Eu tenho esperança de que em 2026, embalados por esta vitória, os brasileiros também colocarão um fim a essa mentira, a esse estilo de vida fake que querem implantar no nosso país. Nós estamos comemorando o resgate de uma confiança profundamente abalada nas instituições." O deputado Maurício Marcon comemorou: "Trump fez barba, cabelo e bigode, ganhou o executivo e vai ter o controle do Senado e da Câmara dos Deputados. Grande dia." Marcon acrescentou: "Fiasqueira quem fez, além, é claro, dos democratas e da imprensa esquerdoide, foram as pesquisas eleitorais que afirmavam que a disputa estava pau a pau. Foi um massacre a vitória de Trump. O Ocidente respira aliviado, mas os institutos de pesquisa e a imprensa vendida, não." Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal José Medeiros, de Mato Grosso. Olha só, eu estou aqui nesse momento na Casa Branca. Fiz questão de vir aqui porque hoje é um dia histórico. Donald Trump venceu uma eleição contra tudo e contra todos. O povo norte-americano mostrou que essa agenda woke, que essa agenda que a esquerda resolveu colocar de goela abaixo no mundo inteiro, não funcionou para os norte-americanos. E eu tenho esperança que em 2026, embalado por essa vitória aqui, os brasileiros também colocarão um fim a essa mentira, a esse estilo de vida fake que querem implantar no nosso país. Nós estamos, nesse momento, comemorando o resgate de uma confiança profundamente abalada nas instituições, em tudo que esperávamos que pudesse assegurar os nossos direitos no Brasil. Isso estava tudo muito abalado, mas reacendeu uma luz, um farol muito grande, porque a relação do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump é muito boa. Nesse momento, Eduardo Bolsonaro está lá na casa do Donald Trump, em Mar-a-Lago, junto com o ministro Gilson, convidados do presidente Trump. Isso nos alegra porque o Brasil, ele sempre teve uma boa parceria com os Estados Unidos. Nesse momento, o governo que está aí tenta implantar uma ditadura usando as instituições da justiça como instrumento. E a gente sonha que em 2026 isso vai ter um fim, com a ajuda do povo e a ajuda do Trump. Bom dia, excelente dia. Agora, nesta quarta-feira, 6 de novembro, no Brasil, 4 horas e 13 minutos, horário de Brasília, e acompanhando as notícias em relação às eleições nos Estados Unidos, já é tranquilo dizer que Donald Trump venceu as eleições presidenciais. Nós aqui acompanhando com bastante euforia esse processo eleitoral nos Estados Unidos, uma vitória que vai se consolidando de uma forma muito expressiva, os swing states todos praticamente, até esse momento pelo menos, com uma vantagem de Donald Trump sobre a Kamala Harris. Além disso, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos, se agora encerrasse o processo de apuração, de votação, já dariam vitória, já seria confirmada a vitória dos republicanos nas duas casas, na Câmara e no Senado, e isso nos dá nova perspectiva também no Brasil e no restante do mundo. Nós temos muitos desafios pela frente. Na semana que vem eu tenho já mais visitas a fazer nos Estados Unidos, e com essa notícia da vitória de Donald Trump, apesar de na semana que vem, quando eu estarei nos Estados Unidos, ele ainda não terá tomado posse, isso acontecerá em janeiro do ano que vem, mas neste meio tempo, sem dúvida nenhuma, o otimismo já estará bastante forte na República, lá nos Estados Unidos, quando nós pudermos mais uma vez respirar ares, né, mais livres e democráticos. E aqui na República Federativa do Brasil, também da mesma forma, nós temos uma garantia de que para o futuro, né, nós teremos também melhores dias. Vamos continuar trabalhando firme nas nossas denúncias internacionais, na nossa defesa intransigente do que nós temos de mais sagrado,
que é a nossa liberdade, que é a nossa Constituição. Para mim também um dia especial, porque justamente na semana em que, convocado a depor na Polícia Federal, decidi não participar desse verdadeiro circo que se está armando no Brasil de abuso de autoridade contra os direitos humanos, contra as nossas liberdades, com o aparelhamento da Polícia Federal por parte do Supremo Tribunal Federal e do PT, e com certeza a partir de agora nós teremos uma força ainda maior para batalhar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Então, muito feliz com a notícia, vamos acompanhar em seguida. Donald Trump deve se manifestar sobre essa sua vitória. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Um abraço a todos, bom dia, excelente dia a cada um de nós. Abraço, pessoal!